De volta aqui no Só Brazuca, com a honra de ter a presença do mestre Luiz Domingues. Depois de 85, Luiz, depois do EP, né, da Chave do Sol, houve uma reformulação total para a gravação do The Key, em 87, é isso? Isso. A reformulação foi necessária, na verdade, porque o EP ele não surtiu o efeito que nós desejávamos, as gravadoras majors, não sinalizaram da maneira como nós estávamos aguardando, e houve uma rejeição do público da Chave do Sol ao EP, no sentido de que os nossos fãs antigos tinham uma outra perspectiva diante do som da banda, e os fãs novos que nós queríamos angariar realmente não atenderam o pedido, porque nós não tínhamos expresso em nosso som a verdade do heavy metal. Nós não éramos adeptos do heavy metal, não havia nenhum tipo de influência desse sentido, então soava um pouco falso para essas pessoas que gostavam do gênero. E nesse fogo cruzado nós ficamos com a vontade de mudar. Foi a saída do Fran, no caso, e a entrada do Beto Cruz que proporcionou essa reformulação que você falou. Uhum. E aí ficaram você, Rubão? O Power Trio original, eu, Rubens e Dinola, e o Beto Cruz entrou para fazer vocal, e ele, como era guitarrista, eventualmente ficou em aberto a ideia de tocar em algumas músicas. Isso foi mais se solidificando a partir de 87, na verdade. Nos primeiros shows de 85 e no decorrer de 86, ele mais atuou como vocalista, na verdade. Agora, nos bastidores, por ser guitarrista, a grande contribuição foi trazer muitas ideias musicais. Isso somou muito e trouxe toda essa ideia da mudança. Nós amenizamos o som da banda, ele ficou mais hard rock, oitentista em essência, né, que era a nossa tentativa de adequação ao mercado, mas no bojo veio muita influência dos anos 70, né? Então aflorou ali o Led Zeppelin, o Bad Company, o Freak, que nós já gostávamos por essência, e com o Beto houve essa proximidade com algo mais setentista também. E por que foi o Ivan e não o Dinola gravar o álbum, mestre The Key? Porque houve um desgaste emocional muito grande em 87. Em 86 nós tivemos muitas oportunidades. Nós aparecemos demais na televisão, nós flertamos com o mainstream, essa que é a verdade. Houve muita proximidade, nós tivemos um empresário que tinha um certo poder de fogo, o Miguel Vaccaro Neto, houve tratativas com gravadoras grandes, nós quase entramos numa multinacional. Essa que foi a verdade. Mas, ao não entrarmos, gerou um estresse emocional na banda, nós perdemos um pouco o rumo, o norte, e em 87 isso refletiu-se com a saída do Zé Luiz. Ele demonstrou um cansaço, um desgaste, uma espécie de desesperança na época, e foi um desfalque tanto, né? O Zé Luiz é um cara sensacional. O Zé Luiz é como você tirar o seu centroavante goleador, né? Foi isso. Quebrou a espinha dorsal do time. Era o meia, camisa 10, que pensava o jogo, e agora como faremos? E aí, a dissolução, a separação, a saída do Rubão e o The Key na sequência, onde ficou você e o Beto, né? Ficaram vocês dois só. Então, a dissolução da Chave do Sol foi decorrência desse desgaste. A última cartada que nós demos para tentar salvar a banda foi lançar esse disco, gravar o The Key. Foi o último esforço em prol da Chave do Sol, com um repertório base de 86, que nós já tínhamos, e algumas canções novas que foram incorporadas já em 87, com o Beto também tocando guitarra. Mas aí aconteceu o seguinte: quando o disco estava sendo lançado efetivamente, houve um rompimento. E o Rubens não quis prosseguir, a gente tinha o disco para ser lançado, infelizmente não poderíamos mais usar o nome A Chave do Sol sem o Rubens. Eu lastimo muito que ele tenha saído. A minha ideia, sem dúvida nenhuma, era que nós prosseguíssemos, né, com A Chave do Sol normalmente, e havia até a possibilidade do Dinola voltar. Isso ficou forte, né, nesse momento do rompimento, mas deu tudo errado, ao final das contas.
nós tínhamos compromissos e tivemos que montar uma banda emergencial para cumprir alguns compromissos que a Chave do Sol ainda tinha, e daí que gerou a confusão, porque essa banda, na verdade, não era uma continuidade da Chave do Sol, era uma outra banda, com outra sonoridade, com outra formação, com outra proposta musical, inclusive, mas na cabeça do fã e de muitos críticos, ficou essa confusão achando que foi uma reformulação da Chave do Sol. E, na verdade, foi assim que nasceu o The Key. Porque você tem a confusão, ela acabou ficando. Eu me lembro, eu era terminando minha adolescência, já era fã, obviamente, mas eu me lembro, o disco da Chave do Sol chama-se The Key, a banda chama-se The Key, só pode ser uma continuação. Tá lá o Luiz Domingues, tá lá o Beto Cruz, deve ser uma continuação, não é? Você viu que coisa, que anticlímax, que antipropaganda que é isso? Nós não pensamos na época, né, nessas prerrogativas, né, nessas consequências. Né? Sim. E não houve tempo para pensar nisso, porque foi tudo muito repentino, foi abrupto o processo. Então, nós mergulhamos para tentar salvar a Chave do Sol e, no fim das contas, formamos uma nova banda. Foi isso que aconteceu. E já havia alguma intenção do fato de ter um lado do The Key, da Chave do Sol, em inglês? Tinha. Foi motivado também por essa... Aproximação possível. Também, e com as tentativas de salvar a banda, né, que estava em crise profunda, o Beto havia feito contatos internacionais, então houve uma perspectiva de nós levarmos a banda para fora, daí a necessidade de cantar algumas canções em inglês. E aí fica engraçado, porque muita gente pejorativamente chamou o nosso disco de pizza, meio inglês, meio português. Ficou até uma coisa engraçada. Legal. E aí, nos anos 90, Pitbulls on Crack. Eu adoro o nome dessa banda, cara. É legal, né? Porque foi uma ideia do Chris. O Chris é um cara inusitado, ele é muito engraçado, ele tem uma perspicácia de humor muito interessante. Do Tempo do Saco também? Por conta do irmão dele? Não, o Chris é de uma outra vertente. Ele era amigo de infância, ele foi amigo de infância de André Cristóvão, do Paulo Zina, do Nelson Brito, do Ciro Pessoa. Gravitavam ali no mesmo bairro, estudaram nos mesmos colégios. Foi isso que aconteceu. E o Kim Kell também, dessa turma. Olha só. Tudo do Colégio Rio Branco, ali no bairro de Gianópolis, do Mackenzie. Enfim. Uma gente ruim. É uma outra vertente. Né? São outras pessoas de uma outra vertente da qual eu fui fazer parte posteriormente. E de que forma, né, esse contato com o Chris, enfim, uma pegada bem diferente do que você fez nos discos anteriores que você participou? Correto. Como que essa banda, Pitbulls on Crack, mexeu com você como baixista, vindo com as influências anteriores, Luiz? Olha, eu gostei da proposta porque eu enxerguei muita musicalidade nas composições do Chris, em primeira instância, mas a vertente que ele queria buscar não me agradava, na verdade, era o indie rock, bem noventista, o que havia de mais moderno na ocasião. Isso não era exatamente o que eu gostaria de tocar. E, aos poucos, eu fui colocando ali meus baixos nas canções, e mesmo tentando me adequar àquela modernidade, aquele som mais acre, evidentemente que foi trazendo um novo contorno para a música do Pitbulls, e quando nós percebemos, nós já não estávamos mais fazendo indie rock moderno, mas, na verdade, estávamos tocando glitter rock setentista. Exatamente. Então, ficou confortável nesse sentido, né? Porque nós adoramos o glitter rock. O Chris é um inveterado fã do David Bowie, do Mark Bolan e outros artistas dessa tendência. E ficou muito confortável o Pitbulls. E outra, o ambiente do Pitbulls era excelente. Era de uma leveza, de um bem-estar entre os membros. Eles são muito bem-humorados. Eu me diverti muito tocando com o Pitbulls. Os bastidores eram sempre muito alegres.
Que legal. E essa coisa, o próprio som, né, da Coxsperrer, que era a banda, né, do Chris Scaps, ele É. já era diferente, né, do Pitbulls. É, Punk 77, né? Exatamente. Ali dentro daquela escola ali dos Pistols, né? Do movimento 77 britânico. Né? Um, dois, três, Muito diferente. É, sim. não é? Ele gosta disso também, mas ele é um cara eclético, na verdade. Ele ama o Gentle Giant, só para você ter uma ideia de como o leque dele é gigantesco. O cara toca punk e é fã do Gentle Giant. Muito fã, muito fã. Tanto que ele, em ocasiões posteriores, ele chegou a me convidar para formar uma banda nesses moldes, baseado em Gentle Giant. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, porque no meu arquivo do Pitbulls on Crack, Under the Light of the Moon e Answer Machine, elas aparecem como bônus gravadas antes do Lift Off. Então, tem uma história interessante. O álbum de 96, é isso? Porque é o seguinte, há uma história. Na verdade, essas músicas foram gravadas para esta coletânea aqui. Ah, tá. Elas fazem parte desta coletânea da gravadora Eldorado, chamada A Vez do Brasil, que era um programa da emissora 89 FM. Então, houve essa cooperação entre a 89 e a gravadora Eldorado. Lançou-se essa coletânea com 5 bandas, o Pitbulls incluso. Ah, entendi. Foram Então, músicas. essas duas canções elas foram lançadas em 93 através dessa coletânea aqui. Entendi. Agora, para me matar de inveja, você tem a latinha do Pitbulls on Crack aí? Tenho. Vou pegar. Por favor. Me ouve bem? Ouço. Sensacional. Sensacional. Isso é sonho, isso é desejo de possuir ainda. É sensacional a concepção dessa lata. E ela causou um grande efeito mercadológico na época, chamou muita atenção. Sim. E de quem foi a ideia? A ideia foi do Alexandre Madeira, que era um marqueteiro da gravadora, da lata. O aparato gráfico, visual, layout, foi da Marina Yoshiki, a menina que fez a capa também. Tá. Toda a parte visual é dela. Mas a ideia da lata, do conteúdo, dos produtos que estavam nela inseridos, foi tudo um esforço do Alexandre. Entendi. O que vem dentro da lata? Olha, eu não tenho todos os produtos aqui originais. Na verdade, eu tenho poucos que sobraram. Mas vinham bugigangas, né? Uma bolinha da Coca-Cola, não tinha nada a ver com o espírito do disco, mas veio. Uma vela, por incrível que pareça. Uma vela. Mas estilizada, né? Porque ela tem aqui uma parte aqui visual que tem a ver com o disco. Né? Sensacional. Bolinha de gude. Para quê? Não sei, mas o Alexandre colocou aqui dentro. Incenso. Muito bom. Chaveirinho da Coca-Cola. Coca-Cola patrocinou, então, vocês. Foi o patrocínio Master, né? Por isso que enfiou essas bugigangas. Uma carteirinha do Pitbulls on Crack para fãs, para ser preenchida, colocar uma foto. Serve para nada, mas tudo bem. Que legal. E outras bugigangas. Aí vinha também uma camiseta, que eu não tenho mais, infelizmente. Um saco de ração canina. Tudo a ver, né? Impressionante. Impressionante. Quer dizer, ele vinha recheado. A piada na época, Júlio, era o seguinte: essa lata tem tanta coisa que tem até um disco do Pitbulls. Vinha junto o disco, né? Quer dizer, o disco foi suplantado pelo aparato. Né? Mas eu me lembro que as pessoas falavam que era uma referência aos anos 80, né? Que era o disco da lata. Ah, tá. Nem pensamos nisso, porque a referência, na verdade, é os anos 60, né? Porque a questão do Campbell, do Andy Warhol. Essa era a ideia. Essa da lata eu não sabia, inclusive. Você está me contando. Que era o disco da lata. Fernando Abreu, né? Fernando Abreu. Da lata. Agora, tem uma história inusitada
pelo menos eu acho. Mas a Lata, deixar claro, hein, é outro disco. Aí, assim, um disco solo do Pitbull, né? Como é que é? A Lata faz parte do aparato de lançamento desse disco aqui. É isso aí, que é o que eu pretendia na minha vida. Ainda, né? Um dia eu vou conseguir, fica tranquilo. Ah, com certeza. Mas a história inusitada, você tocando heavy metal? Não, eu nunca toquei heavy metal. Você não teve uma Na passagem? verdade, foi essa aproximação da chave do som do EP. Houve uma certa aproximação, não foi 100%, Uhum. mas só isso, basicamente. Né? Eu tive uma participação uma vez com a banda Firebox, Exato, do mas Paulo. eu fui. Paulo Tomás, do Michel, grande guitarrista, enfim. Mas eu fui fazer sub, na verdade, foi um show só. Eu fui ajudar meus amigos, o Luiz Mariucci, que era o baixista da banda, que é do Angra, ficou doente na ocasião. E o Paulão Tomás e o Michel me convidaram para cumprir um show apenas. E foi estranho, porque eu não sou desse universo, eu não conseguia nem entender qual era a proposta deles. Imagina. Aí foi você, como fazia o Fran. Vou ali dar uma tocada e já volto, né? Pois é, foi engraçado. Pô, é claro, estava entre amigos, né? Então eles me deram todo o respaldo. Foi engraçado no sentido de que eu não era desse mundo, é como se fosse um alienígena ali. Sim. O famoso baixista convidado que a gente estava falando no começo. Isso. Essa foi a única aproximação. E o cover do Electric Funeral, que também foi um convite do Elcio Aguirre, meu grande amigo, saudoso Elcio Aguirre. Eu fiz alguns shows, né, com o Vitão Bonesso, e foi ali que eu conheci o Chris Scaps. Ele foi o vocalista dessa banda tributo, né, do Black Sabbath. Uhum. Essa banda existia antes, continuou a existir posteriormente. Eu fiz meia dúzia de shows apenas. Não considero nem como um membro, efetivamente. Mas você pode colocar no seu currículo que você tem sim passagem com heavy metal. É engraçado, mas é verdade. Vamos ver mais algumas coisas disso que a gente conversou, então? Claro. Então a gente vai abrir com The Key, né? Welcome e We Hear the Call, do New Revolution de 89. Depois 3, o Pitbull on Crack, Under the Light of the Moon, que a gente estava falando. Answer Machine, as duas, né? A Vez do Brasil. E depois de Dying Day, minha preferida, do Lift Off, de 96. Aí a gente fecha com o Pitbull on Crack. Então, The Key, 3 Pitbull on Crack na sequência. E a gente já volta para conversar mais com o mestre Luiz Domingues.